Graça e paz para você que está me vendo agora por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você está me dando acesso a falar com você nessa hora. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui a esse canal no YouTube. Já quero te agradecer, você que já está inscrito aí, que tem atendido ao meu pedido, tem atendido aos meus apelos. Deus abençoe sua vida. Você que tem visto meus vídeos aqui e que ainda não se inscreveu, eu te convido, se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo, que você quer que mais pessoas vejam. E o meu desejo é que cada vídeo meu aqui no YouTube, ele alcance um número cada vez maior de pessoas. Esse é meu desejo. Esse é meu desejo. Porque eu fico vendo na internet muita coisa que, sinceramente, às vezes não acrescenta nada. Assim, eu não gosto de ficar criticando o conteúdo de ninguém. Cada um produz o conteúdo que quer, cada um tem na cabeça, produz aquilo que tem na cabeça, e as pessoas assistem aquilo que querem. Nós estamos numa democracia, ok. Mas eu quero pedir a você que me ajude a compartilhar esse conteúdo, para que mais pessoas possam ver, ter acesso à palavra de Deus, ter acesso às informações que eu trago em cada vídeo aqui. Aqui no YouTube, todas as sextas eu trago uma mensagem nova para você. É só você continuar me seguindo aqui. Então toda sexta tem vídeo novo aqui. Vamos lá, o tema de hoje: o temor do Senhor traz vida longa. Provérbios capítulo 10, verso 27. Mas deixando sua Bíblia pronta e aberta, e deixa eu te falar uma coisa muito importante. Para você adquirir cada um dos meus livros, cuide bem da sua carreira profissional. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, de Lodebar para Wonderland, e o dinheiro nosso de cada dia, basta você clicar nos comentários que eu estou colocando aí no YouTube, aí no vídeo, tá? Clica aí, tem um link de vendas e tem os sites. Escolhe como você quer comprar, escolhe aí as condições, receba o livro na sua casa e seja edificado e abençoado por essa leitura. Tenho certeza que você vai gostar de cada livro que eu estou produzindo. Tenho certeza que você vai gostar de cada livro que eu publiquei. Por falar em livro, dia 26 de abril, em Santíssimo, no Rio de Janeiro, vou estar na Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã. Muitos escritores cristãos vão estar lá. Você vai ter oportunidade de comprar livros bons, livros com preços bem legais, bem acessíveis. Vale a pena, é um evento muito bacana, entendeu? Uma feira literária é uma coisa assim bacana. Eu já fui, tá? Primeira vez que eu vou como escritor para expor meu livro, mas eu já fui como leitor, muito bacana, tá? Te convido a estar na Flix. E também te convido para você ir na Bienal do Livro, tá? Vai começar dia 13 de junho. Pesquisa aí na internet os dias e os horários certinho. Vai valer a pena você estar lá na Bienal, tá? Tenho certeza, estou te falando como leitor. Já fui, um evento muito bacana. Bom, basicamente o roteiro do vídeo é o seguinte: eu vou aqui anunciar cada um dos meus livros e em seguida eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, que tem muita coisa boa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fica aqui, hein? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está me vendo nessa plataforma aí, todos os dias eu coloco vídeo novo aqui. Sempre a partir de sexta, certo? Sempre a partir de sexta tem vídeo novo. E aí eu vou colocando conforme a playlist permite, dentro dessa plataforma que me permite somente colocar vídeos curtos. Tá certo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento sinalizam para a plataforma que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. Eu quero muito que você me ajude a fazer com que esse vídeo tenha um alcance muito grande de pessoas, certo? Você está vendo esse vídeo aqui, mas ainda não se inscreveu? Clica aí no botãozinho, procura aí nessa plataforma onde é que você se inscreve para me seguir, para me acompanhar.
Como eu te falei, todo dia tem vídeo novo aqui para você. Tenho certeza que todo dia tem vídeo que vai abençoar a sua vida. E a sua inscrição também é um sinalizador para a plataforma entender que você gosta do conteúdo e quer que mais pessoas vejam. Para você me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato está aí nos comentários, não cobro nada para pregar, certo? Sou estudante de teologia no Instituto FASTEF, sou diácono, sou pregador da palavra de Deus, onde quer que o Senhor me mandar, ou aqui na internet, ou nas igrejas, estamos prontos para pregar. Sou um dos professores de escola dominical, estamos prontos porque dependemos do Senhor e o Senhor sempre nos abençoa, certo? Então, não se esqueça aí, ó, o telefone está nos comentários. Para você adquirir cada um dos meus livros, da mesma forma, nos comentários tem aí tudo bonitinho. Vou já falar de cada um deles. E por falar em livros, tem a Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã, 26 de abril, vou estar lá, em Santíssimo. Aí nos comentários tem todas as informações da Flix. Então vamos lá, falando sobre também a leitura, né? Tem isso também, tá? Quero falar uma coisa muito legal sobre a leitura, como eu tenho falado aqui. Que ela aumenta a capacidade de pensamento, desperta a imaginação. Então hoje eu vou falar da vantagem da leitura, que é a seguinte: a leitura motiva o leitor a se tornar um escritor. Olha que bacana, a leitura motiva o leitor a se tornar um escritor. Aí você está pensando, mas eu vou escrever sobre o quê? Olha, deixa eu te falar, no Brasil tem um montão de escritor. Mas por que tem um montão de escritor? Porque muita gente quer colocar as suas ideias no papel, num livro, e quer que as pessoas tenham o prazer de ler as suas ideias. Então você tem inúmeros gêneros literários. Eu fiquei feliz de saber que a minha tia vai escrever um livro contando a história dela. A história dela é algo muito bacana, tá? Ela tem uma história muito bacana para contar. Eu torço muito para que ela leve adiante, escreva o livro dela. Tenho certeza que vai ser bênção. E deixa eu falar, não importa a idade, a Cora Coralina, poetisa brasileira, o primeiro livro dela ela lançou aos 75 anos de idade. Então não tem idade para você escrever. Ah, mas eu não sei escrever. Você pode pedir para alguém escrever para você. Você vai narrando e a pessoa vai escrevendo. Muita gente publica livro assim. A maioria das biografias que você conhece aí, muitas delas de repente você até já leu. Não é a pessoa que pega e escreve, não. Você acha, por exemplo, que o Silvio Santos sentou lá e escreveu a biografia dele? Ele contou a história dele e quem estava escalado ali para escrever pesquisou, entrevistou ele, juntou tudo, entrevistou parentes, amigos, enfim, montou a biografia. É assim que funciona, é assim que se escreve. Existem várias formas de você escrever. E é muito bacana quando você vê que um leitor se interessa em escrever. Eu sou um. Muito bacana, porque todos nós temos algo a dizer, nós temos um público para o qual nós queremos falar. Então você tem gente que escreve para criança, gente que escreve para adolescente, gente que escreve para pessoas que estão na faculdade, são aqueles livros mais técnicos, tem gente que escreve para mulher, tem gente que escreve para homem, tem gente que escreve para cristão, tem gente que escreve para espírita, enfim. São chamados nichos, entendeu? Embora, na verdade, eu acredite que um livro desperta o interesse. A não ser alguns gêneros muito específicos. Por exemplo, tem gente que gosta de ficção, é um gênero que é muito específico. Não é todo mundo que gosta de ficção. Tem gente que gosta daquele romance de sofrência para a pessoa chorar, que tem drama. Enfim, como eu digo, eu não estou aqui criticando o gosto de ninguém, nem estilo de ninguém. Por isso que nós vivemos numa democracia, e isso é muito bacana, e a gente não pode permitir que ninguém, a gente não pode deixar que ninguém tire esse direito nosso de vivermos num país democrático, onde nós podemos expressar nossas ideias, onde nós podemos colocar o que nós pensamos em pauta, entendeu? Trazer à luz para que as pessoas comecem a falar das nossas ideias. Por exemplo, eu vou te falar agora de cada uma das minhas. Esse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Essa é uma defesa intransigente que eu faço, olha,
primeiramente de uma vida espiritual equilibrada, sólida, um avivamento verdadeiro, de dentro para fora, um avivamento maduro. Nós temos visto dentro das igrejas, muitas delas, uma coisa que está sendo produzida muito por emoções. As pessoas estão trabalhando muitas emoções. Eu vou procurar melhorar aqui a explicação para ser claro. Você pode observar que na maioria das igrejas, na hora do louvor, que é no começo do culto, o ministério de louvor apaga as luzes, fica a igreja com as luzes apagadas. Quando é um culto de manhã, dá para sentir também, tudo apagado, dá para sentir alguma coisa. Quando é à noite, a escuridão fica maior ainda. E o ministério de louvor, na maioria das vezes, toca hinos tristes, melancólicos. Essa semana eu vi o vídeo de uma criadora de conteúdo. Ela é cristã, é uma menina que tem um testemunho muito forte. Ela foi resgatada da prostituição no sentido literal. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Você que é cristão, que tem a mania de falar que saiu da prostituição. Se você não vendia o seu corpo, não fazia sexo em troca de dinheiro, então você não saiu de prostituição nenhuma. É só você consultar no dicionário a definição da palavra prostituição. É simplesmente a troca de sexo por dinheiro. Em português bem claro. Então o que você vivia era promiscuidade sexual. É parecido, mas não é igual. A diferença é que, enquanto a prostituta faz sexo com um montão de gente recebendo dinheiro, o promíscuo faz sexo com um montão de gente 0800. E a diferença é essa. O restante, os dois vão de mão dada para o inferno. Se não abrir o coração para Jesus, vão de mão dada para o inferno. Vão descer de tobogã. Se não abrirem seus corações para Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Palavras do Senhor, não minhas. Então, voltando aqui. Então, o que a gente está vendo hoje é uma geração de crentes que é espiritualmente fraca, espiritualmente anêmica. Por quê? Porque o ministério de louvor canta esses louvores tristes, melancólicos. Era onde eu entrar no que a menina estava falando, a criadora de conteúdo. Ela percebeu que muitos desses louvores de hoje em dia trazem realmente uma tristeza, uma melancolia. Eu até já falei sobre isso aqui há um tempo atrás, entendeu? Os músicos usam propositalmente tonalidades menores, que são conhecidas por serem mais melancólicas mesmo. Quando a gente que toca quer produzir uma sensação de tristeza, de melancolia, de uma reflexão assim pesada, nós compomos e cantamos em tons menores. É bem por aí. E os tons maiores são tons mais alegres, que puxam o pessoal mais para cima, para cantar, dançar, bater palma, enfim. É assim que se faz música. Se tiver algum músico aí vendo esse vídeo, pode me corrigir se eu estiver errado, mas o pouco que eu conheço de música é exatamente desse jeito que funciona. E os ministérios de louvor têm trabalhado desse jeito, juntamente com os pastores, apagam-se as luzes, fica aquele ambiente pesado, triste, melancólico, aquilo produz emoção, a pessoa chora, a pessoa se derrama, a pessoa acha que está sendo avivada, é um avivamento trivial, fugaz, porque a maioria das letras dos louvores cantados atualmente é conteúdo teológico fraco, é um conteúdo teológico que verdadeiramente não produz, não dá sustância, como a gente costuma dizer, comidinha fraca, sabe? Sopinha rala, como Paulo fala lá, leite, entendeu? Fraquinho, com água, não dá sustância, não dá aquela pujança para a pessoa aguentar as tentações, aguentar as provas. Por experiência pessoal, digo para você, o que sustenta o crente firme na fé é a palavra de Deus mais a oração, os dois juntos. Não dá para ter um sem o outro, não. É como o Romeu e Julieta, aquele doce que a gente conhece, goiabada com queijo. Não tem como ter Romeu e Julieta se faltar um dos dois. Tem que ter os dois. É que nem arroz com feijão. É gostoso quando estão os dois juntos. Baião de dois tem que ter os dois. Não tem baião de dois sem arroz. Não tem baião de dois sem feijão. Então, para ter baião de dois tem que ter o arroz e o feijão. Certo? Da mesma forma é o crescimento espiritual. Não tem como ter crescimento espiritual se não tiver oração. Só tiver leitura da palavra. Se só tiver oração e não tiver leitura da palavra, tem que ter os dois. Então eu defendo isso aqui, ó. Nesse livro eu defendo,
tá? A busca pelo avivamento espiritual verdadeiro, genuíno, sem essas emoções. Então o que acontece? Os crentes se emocionam, choram, se arrepiam no domingo, e na segunda não aguentam a primeira tentação que vem, não aguentam a primeira prova que vem. Acabam sendo levados, acabam caindo. É muito triste quando você conversa com pessoas que conhecem a palavra de Deus e que se afastaram. Essa semana eu tive conversando com uma, e essa pessoa estava numa roda onde tinha outras pessoas desviadas, até diácono desviado tinha nessa roda que essa pessoa estava. Muito triste quando eu ouço um testemunho desses assim, sabe? E conversando ali, coisa e tal. E é muito triste quando você vai ver a história de cada pessoa dessas. Muitas se decepcionam, por quê? Porque não aguentaram as provas, não aguentaram as tentações, se decepcionaram com pessoas de dentro da igreja, com pastores, com líderes. Eu sei que isso acontece, mas é como eu estou falando. Você só tem condições de aguentar todas essas coisas e coisas piores que muitas vezes que podem se suceder conosco, com essa estrutura. E é sobre isso que eu falo aqui, tá? Então o avivamento verdadeiro começa com a seleção criteriosa daquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. E é o primeiro capítulo. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. No segundo capítulo eu falo quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Então, começa por aí esse avivamento verdadeiro, porque isso que está acontecendo por aí no dia de hoje é muita emoção, muita luz apagada, muita melodia triste, muito choro, muito arrepio, mas não produz verdadeiro avivamento. Porque quando chega em casa vai ver as mesmas coisas que vê na televisão, vai acessar as mesmas coisas que acessa na internet, vai ver as mesmas coisas que costuma assistir nas plataformas de streaming. No capítulo 3 eu faço a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? O que a gente absorve para dentro da vida da gente é o que a gente é. É o que transforma naquilo que a gente é. É o reflexo. E no capítulo 4 eu faço a outra pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E aí você vê gente andando com pessoa errada, crente andando com pessoa errada, e aí vai se afastando dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque está nessa de se emocionar, está nessa de só chorar, se arrepiar, porque é assim que está sendo produzido um avivamento, entre aspas, dentro das igrejas hoje. Mas eu estou propondo para você o avivamento verdadeiro, tá? Aquele que verdadeiramente produz cristãos com vida sólida, com vida equilibrada. Cristãos que reconhecem o verdadeiro profeta, que reconhecem o falso profeta, que sabem ouvir a voz do Senhor, reconhecem a voz do Senhor, a voz do seu pastor, está lá em João capítulo 10. Então, o crente que é verdadeiramente avivado, ele aprende a ser ovelha, ele aprende a ouvir a voz do seu pastor. E ele não reconhece outra voz que não venha do Senhor. Certo? Como é que você compra? Aí no comentário tem, mas eu vou te falar. Amazon.com.br, Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br, umlivro.com.br. Tá? Você entra lá no site, vê o preço de cada um. O preço é R$ 33,90 em todos os 3 sites. Veja o valor do frete, vê onde é que está cobrando frete mais em conta, você faz a sua escolha e recebe o livro no conforto da sua casa e vai ter uma leitura abençoada para trazer crescimento espiritual verdadeiro para você, crescimento espiritual genuíno, tá? Para te deixar firme, para aguentar tudo que a vida proporciona, seja bom, seja ruim, porque até o crente avivado espiritualmente sabe diferenciar o que é bom do que é ruim e sabe desfrutar com equilíbrio daquilo que é bom, tá? Não desperdiça, não joga fora, não se desvia da igreja porque está sendo abençoado. O crente verdadeiramente avivado, ele é maduro até para isso, tá certo? Deus abençoe sua vida e que dê uma boa leitura para você. Agora eu vou te apresentar outro livro,
Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui tem um monte de tema que eu falo. Um deles é o marketing pessoal. Eu quero que você conheça tudo que eu falo aqui sobre marketing pessoal. Eu vou te dar um exemplo de um marketing pessoal positivo, do bem. Vamos voltar no tempo. 1995, Campeonato Carioca. Naquele ano, nós tivemos 3 craques. Um em cada clube. Nós tivemos o Romário, que tinha sido campeão do mundo com a seleção em 94, o melhor jogador daquela Copa, o artilheiro daquela Copa. O Romário deixou de jogar, deixou de continuar jogando no Barcelona da Espanha para vir jogar no Flamengo. Foi uma contratação que o Flamengo fez assim. Foi um marketing maneiro para o Flamengo. E o Romário com o marketing pessoal dele. No Fluminense tinha o Renato Gaúcho. Era um cara cheio de títulos também. Até campeão do mundo pelo Grêmio ele foi, campeão de clubes. Então era um cara cheio, uma bagagem de títulos imensa. Estava no Fluminense já num processo para encerrar a carreira dele. Ele já estava com 33 anos. Ele já estava num processo para encerrar. Tanto que ele encerrou no ano seguinte. Em 1996 ele encerrou e se tornou técnico do próprio Fluminense. Para tentar livrar o Fluminense do rebaixamento, não conseguiu. E aí continuou a carreira dele como técnico. E no Botafogo a gente tinha o Túlio. O Túlio, ele tinha uma característica, já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro por 2 vezes. 1989, artilheiro pelo Goiás, que não é um dos maiores clubes do futebol, embora seja um clube grande lá em Goiás, mas eu me refiro a nível nacional. Goiás não tem torcida a nível nacional, tá? Mas contudo, ele conseguiu ser artilheiro pelo Goiás. E em 1994 ele foi artilheiro pelo Botafogo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo em 1994 não tinha lá esse time forte não, hein? Não era lá isso tudo não, mas ainda assim, o Botafogo naquele ano fez uma boa campanha. E o Túlio então chegou. Esses 3 caras têm personalidade forte. Esses 3 caras são marrentos, mas são os marrentos do bem. E eles decidiram criar uma competição entre eles para ver quem seria o rei do Rio. Ou seja, quem seria o artilheiro do campeonato, que ia fazer mais gols, coisa e tal. E colocaram aquela coroa em disputa. E isso promoveu o campeonato. O público começou a encher os estádios, querendo ver, né? Que cada um mais fanfarrão que o outro. O Túlio gostava de dar nome aos gols, né? Sim, quando ele, algum jogo importante assim, ele se cismava de dar nome ao gol, ele dava. Quando ele fez o gol contra o Santos na final do campeonato de 95, o Botafogo ganhou o primeiro jogo de 2-1, um dos gols foi dele. Aquele gol que ele fez no primeiro jogo, ele deu o nome de gol peixe, porque o Santos é o apelido, tem esse apelido de peixe. Então ele deu o gol peixe frito, se eu não estou enganado. Então esses caras promoveram o campeonato teve uma média de público muito boa. E nessa brincadeira o Fluminense foi o campeão estadual, o Renato fez o famoso gol de barriga, e o Renato acabou ganhando a coroa de rei do Rio, porque eu acho que ele até foi o artilheiro do campeonato também. Mas ele ganhou a coroa de rei do Rio. E o Túlio depois começou a tirar onda, dizendo que ele era o rei do Brasil, porque o Botafogo foi o campeão brasileiro naquele ano e ele foi o artilheiro do campeonato. E se eu não estou enganado, o Túlio até hoje é o único jogador de futebol aqui no Brasil que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro por 3 vezes. Se eu não estou enganado, o Túlio é o único. Então, isso é um bom exemplo de marketing pessoal. É o cara se promover as qualidades que ele tem, entendeu? É o marketing do bem. Marketing pessoal, basicamente é isso. Eu quero que você leia com detalhes o conceito desse assunto, tá? E quando eu falo de leitura, eu defendo muito a leitura. Deixa eu dar uma palhinha para você sobre interpretação de texto. Mas fica aqui até o final. Vou deixar para falar sobre interpretação de texto no final. Deixa eu concluir o anúncio do livro aqui. Onde é que você compra? Livro.vc. Livro.vc. Está aí nos comentários. Clica no link de vendas ou entra no site. O livro lá está custando R$ 42,90. E na plataforma livro.vc você vai consultar o frete e você pode parcelar o livro em até 6 vezes. Vai pagar os juros do seu cartão de crédito. Se você for comprar parcelado no seu cartão, consulte a taxa de juros do seu cartão. Ligue para o seu banco, para o administrador do seu cartão, consulte a taxa de juros lá. Veja o que for melhor para você, tá certo? Cuide bem da sua carreira profissional. Tenho certeza
que você vai gostar e esse livro vai abençoar muito a sua vida profissional e vai trazer bênçãos para a sua vida financeira. E por falar em vida financeira, eu quero aproveitar e falar do meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que por enquanto está disponível somente na versão digital, em amazon.com.br. Você vai lá em amazon.com.br e adquire o seu livro na versão digital. Ali eu falo sobre vários assuntos, como é que você administra o que você ganha, como é que você administra o dinheiro que você gasta, eu mostro ali exemplo de como é que você monta um orçamento, falo sobre inadimplência, como é que você evita entrar, se você entrou, como é que você faz para sair. Eu falo ali sobre pechincha, eu falo sobre muitos assuntos, e entre os quais eu deixo um capítulo inteirinho para você que é cristão principalmente, entender o que a Bíblia fala sobre o assunto dinheiro. Mas vale para qualquer leitor, tá? Tem um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz acerca do dinheiro. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte: cuidado com o crédito, tá? É uma coisa que eu falo no livro lá. Tem gente que lança a mão do crédito. Ah, como assim? Qualquer furo no orçamento corre para pegar empréstimo. Qualquer furo no orçamento corre para usar cartão de crédito. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Tanto o cartão de crédito quanto os empréstimos, o dinheiro é do banco, não é seu. Então, primeiramente, você precisa aprender a equilibrar suas finanças para que você consiga evitar recorrer a essas formas de financiamento. Vai usar o cartão? Tenha dinheiro para pagar a fatura à vista. Se você parcelar, entrar no rotativo, você vai pagar uma taxa de juros altíssima. Lembrando, o dinheiro é do banco, não é seu. Então aprenda a colocar aqui, ó, as suas receitas têm que estar aqui no alto e as suas despesas têm que estar aqui no baixo. A receita tem que ser maior que a despesa, porque se você tiver um imprevisto aqui nas despesas, se você tem uma receita maior do que a despesa, você consegue suportar. Agora, se você está ali pau a pau, o que você ganha, você gasta, pau a pau. Qualquer imprevisto, aqui ó, a despesa sobe. Aí você fica endividado, encalacrado. É assim que tem mais de 65 milhões de brasileiros inscritos nos serviços de proteção ao crédito, conforme a Serasa Experian fala. Por isso que tem um monte de família encalacrada, endividada. E isso não permite que a economia brasileira consiga prosperar como deveria estar prosperando. Então é sobre isso que eu falo para você, procurando ensinar você a administrar o seu dinheiro. Ah, mas com que autoridade, qual é a sua autoridade para falar? Você está se perguntando aí. A minha autoridade para falar sobre o assunto, vou te dar várias. Uma delas, sou bancário aposentado, trabalhei muito tempo com negociação de dívida de cliente, então eu vi de perto cliente se enrolando. E não era cliente que ganhava salário mínimo, não. Era cliente que ganhava alto, ganhava bem. Ganhava 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, até mais. E enrolados, endividados, encalacrados, devendo até a agiota, tá? Então é uma realidade que eu presenciei, vi de perto nos meus anos de profissão como bancário, tá? Essa é uma das autoridades que eu tenho. A outra das autoridades que eu tenho, das valências que eu tenho, eu fiz uma graduação em administração, tá? Então, conhecimento acadêmico eu tenho. Esse livro eu produzi com base em muita pesquisa. E outra autoridade que eu tenho, eu coloco experiências pessoais no meu livro ali. Até erros que eu cometi, tá, na administração do meu dinheiro. Sou nenhum santarrão aqui, ó, eu sou o perfeito que nunca vacilou na hora de usar o dinheiro. Eu já dei uns mole. Na minha vida na hora de usar o dinheiro. Já tomei umas decisões financeiras erradas. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E eu compartilho isso no meu livro. Não usei o meu nome. Eu criei algumas histórias ali para você entender, tá? Quando você lê o livro, você vai entender. Eu criei histórias ali, tal, baseadas, e algumas daquelas histórias eu coloquei situações que eu vivi. Eu dei mole, eu tomei decisões financeiras erradas, sou sujeito homem, assumo a culpa. Então eu compartilho isso tudo nesse livro. E para fechar essa parte do anúncio dos meus livros, eu trago de Lodebar para Wonderland para você. Eu tenho muito carinho por esse livro, tá? Por todos os livros que eu escrevi. Quando eu digo que eu tenho um carinho por esse livro aqui, eu destaquei essa palavra agora, é porque eu acredito muito que esse livro ele tem um potencial
Se Deus me permitir conhecer algum roteirista, alguém que esteja lá na televisão, no stream, enfim, que queira adaptar esse livro aqui, eu tenho certeza que ele dá um roteiro muito bacana para uma novela, ou para uma série, ou para um filme, porque tem histórias aqui que são reais e que eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar. Quando você pegar esse livro aqui, quando você comprar esse livro, tenho certeza que cada uma das histórias vai chamar sua atenção, porque você vai se identificar. Ou você viveu, ou você conhece alguém que viveu, ou você já ouviu falar a respeito de alguém que passou por cada uma dessas histórias aqui, tá? Pessoas que deram a volta por cima, depois de enfrentarem muitas dificuldades, nível descendo até o fundo do poço mesmo, sabe? Eu conto muitas histórias aqui. Como eu disse para você várias vezes, são histórias reais. Para não constranger as pessoas, eu mudei nomes, datas e locais, para que as pessoas sobre as quais eu falo aqui não se sintam constrangidas ou expostas, tá? Então eu fiz mudanças aqui, tá certo? Todas são reais, sem exceção. Então eu te convido aqui a ler esse livro, tenho certeza que ele vai edificar a sua vida, tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. E como é que você faz para comprar? Vamos lá. clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br, livro.vc, uiclap.com, entre em qualquer um dos sites aí, veja o preço de cada um, porque cada um deles tem um preço que eles cobram para você adquirir. Tem o valor do frete, consulta aí também. O que ficar melhor para você, eu convido você a entrar lá e comprar o seu livro. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai se identificar e você vai receber. Comprando pela internet, você recebe na sua casa, você vai ler com todo o conforto, você vai desfrutar e ter a sua vida espiritual edificada pelas mensagens que estão aqui, pela volta por cima que cada uma dessas pessoas deu. Deus abençoe poderosamente a sua vida e você tenha uma excelente leitura. Por falar em leitura, eu falo muito para você sobre a importância da leitura, porque ela faz com que você e eu tenhamos condições de interpretar textos. Por exemplo, a arte da exegese, que é o quê? A exegese é a arte de você interpretar texto. Qualquer texto. E isso vai ajudar você, por exemplo, na sua vida profissional. Você vai ler um e-mail de uma empresa, lá você está trabalhando, você vai ter condições de entender o que aquela pessoa está querendo dizer, entendeu? Hoje as pessoas estão com muita dificuldade para interpretar o texto. Eu vou te dar três exemplos práticos aqui, de músicas, tá? Vou te dar exemplos de músicas. O primeiro que eu vou te dar é uma música nova que eu tomei conhecimento hoje, que uma pessoa comentou comigo. Velocidade da Luz. Xande de Pilares que canta. É pagode. Eu estou falando para você que foi uma pessoa que comentou comigo que eu não gosto de pagode. Se eu parar para ouvir música secular na minha vida, com certeza não vai ser pagode. Não vai ser pagode, não vai ser música baiana, não vai ser música sertaneja raiz, não vai ser sofrência do sertanejo universitário, não vai ser heavy metal, não vai ser samba de raiz, entendeu? Então eu me sinto à vontade para falar. Se eu tiver que ouvir um louvor, não vai ser louvor pentecostal, muito menos aqueles corinhos de fogo que cantam em vigília. Com certeza isso jamais vai entrar na minha playlist. Mas gosto é gosto, cada um tem o seu. Então voltando aqui, essa música é Velocidade da Luz. O Xande de Pilares deu uma entrevista, eu fiz questão de ver. A pessoa comentou comigo que ele explicou sobre a música. Ele disse que se as pessoas entendessem a letra, elas nunca cantariam a música. Por que nunca cantariam? Porque na verdade o Xande de Pilares escreveu, ele não escreveu na intenção das pessoas cantarem, ele escreveu na intenção das pessoas refletirem. É a carta de um suicida. É alguém que está se matando e está contando tudo ali, e está dizendo que está indo embora para um outro lugar, um outro planeta, como ele diz na música. Então é uma música feita para você pensar,
para você refletir e não para você cantar. Mas como eu digo, como as pessoas infelizmente não têm mais o hábito da leitura, elas não conseguem entender, não conseguem interpretar aquilo que se fala, e elas saem cantando sem nem parar para pensar que aquela música foi feita para ele ouvir e entender a mensagem. Outra música, Perfeição, da Legião Urbana. E nessa música, o próprio Renato Russo, na própria música, ele fala, ele vem contando, vamos celebrar a estupidez humana, e ele vai falando das coisas absurdas que aconteciam no Brasil daquela época. A música foi gravada em 1993. Não sei se ele compôs naquela época ou antes, mas ele conta uma realidade que, na verdade, não mudou nada. Se você pegar a letra da música na internet, você vai ver que não mudou nada daquilo que ele escreveu ali. Quando ele fala da estupidez humana, da estupidez das nações, ele fala do voto dos analfabetos, do trabalho escravo, e ele vai contando, no final da música ele fala, vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Ele quis dizer que, cara, não era para tu cantar, era para tu ouvir e refletir. Na própria música ele já dá o recado no final. Como eu tenho dito, pela dificuldade das pessoas, as pessoas não conseguem mais interpretar. Você quer ver? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo da pastora Sara Shiva, ela estava falando sobre esse assunto, que para batizar, que hoje a gente tem que ter curso de batismo, porque é diferente de antigamente, lá na igreja primitiva. A pessoa não tinha muito o que você precisar explicar para ela se batizar, porque a pessoa não vivia com a vida tão porca como hoje. Hoje, você lida com pessoas envolvidas chafurdadas na lama mesmo do pecado. Então você precisa explicar, levar verdadeiramente aquela pessoa a entender que ela precisa realmente se converter. Você tem que fazer aquela pessoa entender que ela realmente, se ela realmente se converteu, se ela realmente está disposta a aceitar, passar pelo processo de libertação, coisa e tal. E ela estava explicando isso, porque hoje as pessoas não conseguem entender. Você coloca um anúncio, ela deu um exemplo do anúncio. Eu vou dar um exemplo aqui do anúncio do meu livro. Vou colocar escrito aqui um exemplo: livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Compre na Amazon.com.br a R$ 33,90. Parcele no seu cartão. Está tudo escrito. Ou seja, você vai ler, vai entender, na teoria. Só que na prática vai ter gente perguntando: quanto custa o livro? Já coloquei lá escrito. Onde é que eu compro o livro? Já coloquei lá o site. Nos comentários está até o link para clicar e comprar. Coisas desse tipo. E eu já passei por isso aqui, fazendo uma compra aqui. Eu pedi um lanche, eu coloquei o lanche que eu queria, coloquei o endereço, com o número, a forma de pagamento, a quem que a pessoa iria procurar para entregar o lanche. Coloquei até o ponto de referência da casa, um ponto de referência para a pessoa localizar. Aí daqui a pouco a pessoa: qual o número da casa? Já estava lá, mandei escrito, não foi nem áudio, estava escrito. Qual a forma de pagamento? Já estava lá escrito. Estou te falando que eu passei por isso. E vou ter certeza que você está me vendo aí, ou você já passou por isso, ou você já fez uma bizonhice dessa, de não prestar atenção, de não saber interpretar aquilo que está escrito ali. Mas é a falta da leitura, tá? Isso é a falta da leitura. O outro exemplo que eu vou dar, vou puxar uma música antiga, internacional, Tonight's the Night, do Rod Stewart. Essa música ele gravou em 1976 e ela chegou aqui no Brasil em 1977, foi tema da novela Duas Vidas. Pois bem, o que tem essa música? Existe um livro que foi lançado pela CPAD nos anos 80, A Mensagem Oculta do Rock. Então, 4 pastores escreveram aquele livro, cada um escreveu alguns capítulos lá, e dali eles escreveram várias coisas, algumas coisas assim absurdas, em termos assim de erro teológico, coisa e tal, outras nem tanto, mas era uma época que havia uma intenção muito grande em fazer com que os crentes não se interessassem pelo rock, porque era uma tendência que estava entrando nas igrejas. Bandas aqui no Brasil como Rebanhão, Sinal de Alerta, que esse livro foi lançado em 1986,
época, quando eu comprei, eu era solteiro, estava no meu primeiro emprego. Então eu usava meu dinheiro, o solteiro não precisava não tinha obrigação nenhuma com a casa. Então eu comprei esse livro nessa época, 1986. Naquela época ainda não tinha o Catedral. O Catedral veio depois, um pouquinho. Mas já tinha o sinal de alerta, já tinha o rebanhão. E os pastores massacravam os jovens que curtiam esse tipo de música, tá? Era massacre pesado. E as bandas também eram super criticadas, enfim. Então houve toda uma campanha para esse tipo de ritmo não entrar na igreja. Quiseram até dizer que o diabo criou rock. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. João 10:44, João 8:44. Só você examinar a sua Bíblia. O que o diabo criou foi a mentira. A música não. Rock é um ritmo como outro qualquer. Porque se você parar para pensar em quem serve a Deus e quem não serve, em todos os ritmos musicais tem quem serve a Deus e tem quem não serve. Até na música gospel, tá? Posso falar alguns nomes para vocês aí. Aliás, não vou falar não. Consulta a internet que está cheio de exemplos desses cantores aí do mundo gospel aí, só fazendo... Quase que eu falei a palavra de 5 letras que começa com M. Isso aí que você pensou mesmo. Tá cheio aí. Então, voltando aqui. Tonight the Night, o pastor que escreveu esse capítulo, ele cismou dizer que Rod Stewart, que foi o cara que compôs e cantou a música, que ele estava querendo fazer sexo com os anjos e que a música falava de pedofilia, e não tem nada disso. Vou falar para você aqui o conteúdo da música. Vamos lá. O eu lírico, o que é eu lírico? Já expliquei uma vez para você, mas vou repetir a explicação. Eu lírico, eu lírico. É como se eu estivesse vivendo aquela história. Se eu fosse escrever uma música agora contando a história, eu lírico, sou eu, Márcio, estou escrevendo como se eu estivesse vivendo aquilo. Então o Rod Stewart escreveu uma música como se ele, que na época devia ter seus 30 e poucos anos, que ele hoje deve estar batendo na porta dos 80. Deve estar com seus 70 e pouco, batendo na porta dos 80. Se não tiver aberta essa porta, ele está próximo a abrir essa porta aí. Então ali ele devia ter seus 30 e poucos. Então ele escreveu como se ele estivesse namorando uma menina de 18, tá? Uma menina nova, de 18. Ele vem contando a história. Na segunda estrofe, ele canta Come on angel, my heart's on fire. Ou seja, está dizendo, venha anjo, meu coração está pegando fogo. O que ele está chamando a garota de anjo é como a gente fala aqui, a gente aqui usa essa linguagem, ô meu anjo. Tinha até uma novela que o rapaz era do interior, ele chamava a menina de anja, a menina que ele era apaixonado. A novela A Alma Gêmea, da Rede Globo. O menino do interior, minha anja. Normal, a palavra normal, ô meu anjo, vem aqui e tal. Ô meu anjo, você já ouviu esse tipo de saudação? Então, Rod Stewart não estava se referindo ao anjo, o ser celestial que não tem sexo, diga-se de passagem. Ele estava se referindo à garota, chamando ela de anjo, tá? E o pastor interpretou como se Rod Stewart quisesse fazer sexo com os anjos. Não era nada disso. Mas isso aí é a falta de quê? De exegese, falta de conhecer inglês, entendeu? Só pegou e não analisou todo um contexto. Na terceira estrofe, Rod Stewart começa cantando Don't say a word, my virgin child. Aí ele tá, só porque ele falou virgin child, o cara achou que ele estava se referindo a uma criancinha, e ele queria fazer sexo com a criancinha, pedofilia. Mas ele estava se referindo a uma menina nova, virgem, virgin child. Quem lembra da novela aí da Globo aí que o cara, o imperador lá, chamava a menina de Sweet Child? Não sei o nome da novela. Como eu falei, para eu fazer vídeos, eu pesquiso muita coisa, tá? Então nem tudo que eu pesquisei eu vi no contexto. Por exemplo, essa novela do imperador que chamava a menina nova de Sweet Child, não sei que novela é essa, não vi, mas eu pesquisando fui parar em alguns links dessa novela aí, entendeu? Mas não sei, novela que eu acompanhei é da década de 80 para trás. Para frente, nem tempo eu tinha, porque eu passei tantos anos trabalhando em 2 empregos, então nem se eu quisesse acompanhar a novela eu teria tempo.
Quem convive comigo sabe muito bem disso. Não estou aqui querendo pagar de santarrão, não. Mas nem se eu quisesse acompanhar, nem tempo eu tinha. Mas voltando aqui, Tonight's the Night. Então o que ele estava falando, ele estava chamando a menina para ela ficar quieta, para ela não dizer uma palavra, para ele só viver aquele momento. Era um cara mais velho com uma menina de 18 anos. A grosso modo, se fosse eu, barbado, 59 anos na cara, namorando uma menina de 20, que teria idade para ser minha filha, ou de repente até minha neta, né? Porque eu casei com 22, quando meu filho nasceu eu tinha 22 anos. Meu filho hoje tem 36, vai fazer 37. Se meu filho casasse com 22 anos, ele poderia ter uma filha adolescente hoje. Mas não é o caso. Então, voltando aqui, seria como se fosse eu com 59 anos namorando uma garota de 20, com idade para ser minha filha. Uma coisa que eu jamais faria. Eu jamais ia passar um recibo desse. Não tenho cara de sugar daddy, não tenho nem dinheiro, nem interesse em ser sugar daddy. Uma garota nova para eu ficar bancando, para a garota ficar luxando as minhas custas. Não tem nem cara para isso, nem interesse. Mas a grosso modo é o que o Rod Stewart estava contando na música. O cara interpretou que o Rod Stewart estava sendo um pedófilo, estava querendo fazer sexo com criança. É por isso que eu falo para você da importância da leitura, para você não pagar mico, não falar groselha quando estiver no público, quando você estiver em público, não falar groselha, não falar abobrinha, não falar aquela palavrinha de 5 letras que começa com M, o que mostra a sua total falta de conhecimento, total falta de cultura. Então é muito importante a leitura, tá? A leitura, ela pode fazer você querer ser um escritor, porque você tem assunto como eu tenho. Ah, mas que assunto que eu tenho? Sei lá, cara. Você pensa aí direitinho. Você quer falar sobre o quê? Você quer escrever sobre culinária? Você quer escrever sobre esporte? Você quer escrever sobre música? Sobre carro? Sobre dinheiro? Sobre emprego? Você quer compartilhar sua história de vida pessoal? Sei lá, fica a seu critério, usa a imaginação. Lembra que eu falei na semana passada que a leitura desperta a imaginação do leitor? Pois é, a leitura tem um montão de vantagens. Assiste os vídeos anteriores que você vai ver cada vantagem da leitura que eu falei até aqui. E tem mais, tá? Durante mais algumas semanas eu vou falar mais sobre as vantagens da leitura. Fica aqui até o final, que você vai ter muita coisa para você acrescentar na sua vida. Desejo que Deus abençoe a sua vida, desejo que você seja muito edificado. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos e sinalizam que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. E, poxa, me ajuda aí. Dá essa força para mim, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Porque tem tanta coisa ruim na internet que viraliza. Por que você não pode me ajudar a viralizar um vídeo que tem a palavra de Deus sendo pregada para alcançar um montão de gente, para abençoar um montão de gente? Meus livros aí que eu estou anunciando para abençoar um montão de gente. Por falar em meus livros, dá essa força para mim em cada um dos meus livros. O link está aí nos comentários. Volta um pouquinho o vídeo aí, se você estiver vendo na plataforma de vídeo grande, volta um pouquinho para você ver as dicas de leitura. E se você estiver vendo nas plataformas de vídeos curtos, vai lá na playlist na qual eu falo sobre a leitura, tá certo? Aqui nós vamos pregar agora a palavra de Deus. O temor do Senhor traz vida longa. Abre sua Bíblia em Provérbios 10, 27. E deixa eu te falar outra coisa aqui. Ainda não se inscreveu aqui na plataforma, não está me seguindo? Clica aí para me seguir, para me acompanhar. Isso também vai ajudar a fazer com que o algoritmo entenda que você gosta dos conteúdos que eu coloco aqui. Para me convidar para pregar, nos comentários tem também, tá? Telefone, não cobro para pregar. Sou diácono, sou professor de EBD,
sou estudante de teologia, sou membro do Ministério Sarana na Terra Ferida de Nova Iguaçu. Então, vou ficar muito feliz de pregar na sua igreja, do mesmo jeito que eu fico feliz em pregar aqui na internet. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Deus me tirou do meu trabalho secular, permitiu que eu me aposentasse para eu poder fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Vamos nessa. Provérbio 10, 27, o temor do Senhor traz vida longa. Vem comigo. O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida, mas a vida dos perversos será curta. Vou repetir. O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida, mas a vida dos perversos será curta. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você seja muito abençoado com essa mensagem que eu vou trazer aqui para você a partir de agora. E que você já esteja sendo abençoado por tudo que você já viu nesse vídeo aqui. Tá certo? Se você estiver vendo o vídeo na plataforma de vídeo grande, você está vendo desde o começo, que você esteja sendo abençoado desde o começo. Se você está aqui vendo na plataforma de vídeos curtos, desejo que você já tenha sido abençoado pelos outros conteúdos que eu coloquei. Tá? Vamos lá. Salomão, quando fala do temor do Senhor que traz vida longa, que aumenta a duração da sua vida, ele mostra a importância. Salomão, em Provérbios, ele fala muito sobre justos e ímpios, bons e maus. Ele fala muito sobre isso. E nós temos vivido um tempo que está cada vez mais evidente essa diferença. Vocês lembram da parábola de Jesus, trigo e joio, que eu já preguei aqui, inclusive, há um tempo atrás? Pois é, ele fala que trigo e joio cresceriam juntos, mas quando chegasse uma determinada época, a época da colheita, o joio ficaria evidente e teria que ser arrancado para ser lançado no fogo. Pois bem, posso já adiantar para você que a volta de Jesus está perto, porque nós já estamos vendo o joio cada vez mais evidente. Dentro das igrejas, infelizmente, nós temos visto a quantidade de escândalos que estão se sucedendo. Não quero que você fique alarmado, você que está vendo esse vídeo aí, eu não quero que você fique alarmado e entristecido com os escândalos que você já viu e com os escândalos que você verá, que certamente você verá, e verá muitos. Ah, mas você está jogando praga? Não, não estou jogando praga, não estou jogando maldição em cima de ninguém. Eu estou falando apenas aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versos 12 e 13. Mateus 24, Jesus começa a falar bem claro sobre o fim dos tempos. Então, quando ele fala sobre isso, ele nos adverte acerca disso. Então, eu quero que você não se espante com a quantidade de escândalos que estão acontecendo no mundo gospel e que ainda vão acontecer muito mais. Não se espante, não se entristeça e não se desvie do caminho do Senhor, tá? Continue temendo ao Senhor. Por que Deus tocou no meu coração para falar sobre esse texto? Vamos lá. Nós temos visto muitas pessoas dentro da casa de Deus. Eu estou levando essa palavra muito para quem está dentro da igreja, envolvido com esse mundo gospel aí, ou submundo gospel, como eu já fiz vários vídeos há um tempo atrás sobre o assunto, sabe? O que eu chamo de mundo gospel ou submundo gospel? É o mundo das agendas, sabe? Essa semana eu tive, assim, como eu falei, eu produzo meus vídeos sempre depois de conversar com as pessoas, ver muito vídeo. Então, essa semana eu tive a oportunidade de conversar e eu ouvi muitas coisas assim que me alarmaram. Sobre, por exemplo, eu soube de um caso, me contaram, de um pastor casado que pegou um telefone aleatório, porque passou no estabelecimento, viu lá o anúncio da proprietária, viu quem era a proprietária e pegou o telefone e ficou de conversa fiada com a proprietária do local. Não vou aqui falar o local, tá? Camarada casado, primeiro erro aí, não tinha nem ter pego o telefone
da mulher. Se ele é casado, a não ser que ele fosse dar o telefone para a mulher dele solicitar o serviço daquele estabelecimento lá, mas não foi para isso. Ele entrou em contato e ficou de conversa fiada com a proprietária do local. Não satisfeito, fez um vídeo da genitália dele para mandar para a proprietária. Olha que absurdo. É uma pessoa que perdeu totalmente o temor do Senhor. Então se aplica nisso aqui que eu estou falando, tá? Então essa pessoa que fez esse absurdo, como a Bíblia diz aqui, perverso, vai ter vida curta. Quando fala assim, vida curta aqui, eu não estou me referindo no sentido literal, vai ter um infarto e vai morrer, ou vai cair doente e vai morrer, ou alguém vai passar e vai antecipar a senha dele, se é que você me entende. Alguém vai passar pela casa dele e vai antecipar a senha dele para ele ir, se é que você me entende. Pois é, eu não estou falando disso. Quando se fala em vida curta, é ministério. Com certeza a esposa do cara soube do escândalo, tá? A esposa do cara soube, por alguma razão qualquer. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer desmascarar, que esse cara já vinha fazendo essas atrocidades antes, só que a esposa do cara, por alguma razão qualquer, resolveu pegar o telefone do cara, pegou, descobriu, deu ruim. Então aqui, ó, a vida curta, o casamento do cara já acabou. Com certeza o ministério do cara já acabou. Então, e infelizmente tem muita gente dentro desse submundo gospel aí que perdeu totalmente o temor do Senhor. Vamos lá. Eu vejo aí muitos exortando, fazendo vídeos exortando. Tem uma pregadora famosa aí que recentemente fez um vídeo dizendo que os crentes não podem fazer hora extra, porque eles têm que estar na igreja todo dia para cultuar. Beleza. Esses crentes não podem fazer hora extra para reforçar o seu orçamento, segundo ela. Mas ela, numa pregação, tá aí na internet, todo mundo sabe, botaram até a prestação de contas que ela teve que fazer lá, porque o dinheiro veio de uma prefeitura do interior da Bahia. 90 mil reais o cachê da criança, tá? Eu falo criança, pode dizer 90 mil reais o cachê da pregadora. Desses 90 mil, os gastos discriminados ali, o empresário levou 10 mil. Como assim? Empresário para convidar para pregar? Vou te falar uma coisa, eu não vou precisar botar empresário para organizar minha agenda para eu pregar. Eu não vou nem comentar isso. Então 10 mil para o empresário, 2 mil reais para alimentação. Era o que? A alimentação era um bando de mamute que estava comendo para gastar 2 mil reais com alimentação. Bom, no final das contas, paga um aqui, paga outro ali, passagem, hotel, mas não sei o que, tal. Ela botou no bolso 41 mil por 1h30 de pregação. Aí ela tem a coragem de falar pro irmãozinho que não pode fazer hora extra. Como assim não pode fazer hora extra? O mundo perfeito seria que todo trabalhador brasileiro pudesse ganhar muito bem, pudesse trabalhar só na sua hora normal ali, sem precisar fazer hora extra. Esse seria o mundo perfeito. Por exemplo, o mundo perfeito seria uma professora, um professor secular ganhar um salário muito bom para ele poder dar a aula dele num lugar só. Aí o professor, para ganhar um pouquinho melhor, ele tem que dar aula de manhã num colégio aqui, de tarde no outro, e corre para lá, corre para cá, fica que nem um doido de uma escola para outra. Eu conheço vários professores que vivem nessa loucura. Na época minha de faculdade, eu via os professores fazendo loucura, dando aula aqui, dando aula ali. Professores que tinham outro emprego, tinha outros professores que durante o dia tinham seus empregos, iam para lá à noite para dar aula, para completar a renda. Então, tipo assim, se o professor ganhasse bem, ele poderia dar aula num lugar só. Se eu tivesse se eu ganhasse um excelente salário, eu não precisaria trabalhar em 2 empregos, como eu trabalhei um montão de tempo para tentar juntar um dinheiro para comprar um imóvel para mim, como eu comprei. Tive que abrir mão, 1 ano trabalhando em 2 empregos.
Depois disso foram mais tantos anos trabalhando em 2 empregos para fazer várias coisas. Se eu ganhasse um excelente salário, não ia precisar trabalhar em 2 empregos. E eu estou falando para um monte de gente aqui que de repente trabalha em 2 empregos. Ou trabalha em um só, mas faz hora extra porque precisa. Ou porque precisa da grana, ou porque a chefia obriga. Aí você vai dizer pro chefe, não estou a fim de fazer hora extra não, porque a pastora fulana de tal lá falou que eu não posso fazer hora extra não, porque eu tenho que estar na igreja. Essa mulher está vivendo onde? Onde que essa mulher está vivendo? Para ela é fácil falar. Então, pessoas como ela e como muitos desses aí que cobram fortunas para pregar, já perderam o temor do Senhor. E podem ter certeza que vão ter vida curta. Quando eu falo em vida curta, é ministerial. Teve vários aí que o ministério já acabou. Sabe por que acabou? Vou falar para você. Já falei em outros vídeos até. Vivem com agenda aqui, ali. E outro caso que eu soube essa semana, uma pastora que não é famosa, vive pregando aqui, ali, todo dia prega, com a vida toda zoada. Uma mulher que é sozinha, viúva, mas não fixa com um homem. Não consegue controlar a lascívia. Se é que você me entende. Não consegue controlar. Não vou dar mais detalhes para não expor ninguém. Mas eu soube de um caso como esse. Então a mulher não consegue controlar a lascívia. Como é que pode viver nos altares pregando a palavra? Pegando fogo? Se é que você me entende. Complicado, né? Porque para você fazer a obra de Deus, um dos critérios básicos é você viver uma vida de santidade. E que não é nada fácil. Agora, como é que você consegue viver uma vida de santidade se você não tem tempo para viver essa vida de santidade? Se está em avião, em hotel, em aeroporto e correndo de igreja em igreja. É por isso que você tem esse monte de escândalo, pô. É simples. Porque você precisa ter um retiro espiritual. Isso é prudência, cara. Isso é prudência, você ter um retiro espiritual. Como assim? Retiro espiritual, você tem que ter 1 ou mais dias na semana para você estar na sua casa, para você ter tempo para você orar, só você e Deus. Não é aquela oração que alguém na igreja convoca você para fazer, não. Só você e Deus, no seu particular, derramar, chorar, confessar, clamar, sabe? Só você e Deus. Sabe? Ter tempo para fazer aquele propósito, sabe? Ter tempo para estudar a palavra, não para você poder estudar para pregar, porque uma coisa é você estudar um texto específico para você trazer uma mensagem, como eu estou fazendo aqui agora para você, um texto específico que eu estudei antes. Eu falo da leitura diária da palavra de Deus, do manancial diário, aquilo que eu falei lá na dica do meu livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, é o que dá o suporte. Gente, até Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele foi homem que nem eu e você, homem, ser humano, tá? Ele teve as mesmas, ele passou pelas mesmas coisas que eu e você. Teve fome, você vai encontrar na Bíblia. Teve sede, você vai encontrar na Bíblia. E chorou, você vai encontrar na Bíblia. Ele se irou quando viu o comércio corrompido dentro do templo, salbicando tudo, dando chicotada em todo mundo. Satanás tentou ele no deserto com coisas que ele sabia que Jesus poderia cair. Só que Jesus tinha duas diferenças. Havia duas diferenças entre ele e qualquer um de nós seres humanos. Jesus era 100% Deus. Não perdeu a divindade dele quando veio aqui na terra. E não ficou defeituoso como homem. Ele era 100% homem. Ele estudou como todo judeu, foi para a escola, aprendeu a profissão do pai, como todo judeu aprende, trabalhou com o pai dos 12 aos 30, embora você não encontre na Bíblia, Jesus trabalhou dos 12 aos 30, mas você encontra na Bíblia, quando Jesus começou o ministério dele, as pessoas apontando, aquele ali não é o carpinteiro?
filho de José, se apontavam Jesus como carpinteiro, é porque, obviamente, Jesus trabalhou como carpinteiro dos 12 aos 30, exercendo a mesma profissão do pai. É o que eu falo para você: interpretação de texto, exegese, hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Eu falo para você: leia, aprenda a ler, leia, pesquise, leia. Está escrito na Bíblia, ninguém vai enrolar você, sabe? Ninguém vai enrolar você com pataquada se você pesquisar, se você for direto na fonte, que é a Bíblia. Está escrito lá. Então Jesus, até você vai encontrar que aos 12 anos ele estava ensinando na sinagoga, sinal que ele frequentava a sinagoga, sinal que ele conhecia as escrituras, que você vai ver que ao longo do ministério dele, ele pregou, ele mencionou textos de Isaías, textos de Daniel, textos de Jeremias. Então Jesus, na terra, igual a mim, igual a você, ele estudou as escrituras, ele leu. Por que você não quer ler a Bíblia, não quer ler as escrituras? E Jesus era homem de oração. Eu falei de uma das diferenças, né? Que Jesus, ele era 100% divino, 100% homem, sem pecado algum. Essa era uma das diferenças dele para nós, sem pecado algum. E a outra diferença é que ele nasceu de uma virgem, de acordo com tudo aquilo que foi predito sobre ele. Mas voltando aqui ao texto, tá? Então, aí você vê esse monte de gente sem temor nenhum do Senhor, causando escândalo dentro da igreja, fazendo atrocidades. Cobrar para pregar é uma atrocidade. A cidade que pagou 90 mil para aquela pastora pregar, e eu vi crente: mas o fulano de tal cantor, quase que eu falei o nome do cara, não vou falar para não dar propaganda, para fazer propaganda para o cara, até porque o cara está sendo investigado por envolvimento com o bolsonarismo, as atrocidades que o bolsonarismo faz, o que é outra coisa que também está infiltrado dentro da igreja, o bolsonarismo. As atrocidades que os bolsonaristas fazem estão escondidos dentro da igreja, se passando por cristãos, envergonhando o evangelho. Que no dia 8 de janeiro de 2023 tinha um montão de gente que se diz crente lá. Pergunto a você, aqui, chega aí, vou falar bem pertinho. Você mesmo vai pensar aí. Você não precisa me responder nos comentários se você não quiser, mas se quiser responder, pode responder. É postura de crente quebrar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto? Aquilo é postura de crente? É postura de quem se diz servo de Deus? É postura de quem se diz cristão? Pois é, tinha um montão de crente lá fazendo isso. É postura de crente cagar, literalmente cagar na mesa de um ministro do STF, como apareceu uma lá, se dizendo crente, conservador, chegou lá e cagou, literalmente, fez cocô, para ficar bonitinho, para você não ficar chocado aí, que eu falei cagou, fez cocô, fez caquinha. Isso é postura de crente? Onde? Que pastor é esse que xinga os outros? Que pastor é esse? Ele se diz pastor, tá aí na internet aí, super conhecido. Que pastor é esse? Xinga o ministro do STF de desgraçado, xinga os militares de frouxo. Que pastor é esse? Está exercendo a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é passaporte para cometer crime, para ofender os outros, não. Liberdade de expressão é o que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus. Eu só estou fazendo essa pergunta. Isso é postura de pastor aonde? Me diz aí. Então essa gente bolsonarista já perdeu totalmente o temor do Senhor. Totalmente. Se comportam como ímpio. Tá? Porque o ímpio é aquele que tem impiedade. Ímpio é aquele que não tem o temor do Senhor. Aí por isso que você vê ministérios sendo destruídos, porque são pessoas que já perderam o temor do Senhor. Tá? A lista está grande. Não vou falar nomes, mas a lista está grande.
Vai vendo aí na internet pessoas conhecidas, outrora cantavam nas igrejas, outrora pregavam nas igrejas. O ministério já foi de ralo, acabou. Por quê? Os escândalos vieram, o péssimo testemunho veio, a morte aqui, ó, a morte do ministério. Quando se fala aqui em vida curta, do perverso, a gente não está falando necessariamente de vida curta no sentido literal. Até porque Deus é misericordioso. Deus, ele manifesta o amor dele tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele estica a corda, dá inúmeras chances. Essa gente bolsonarista trata Deus como se Deus fosse terrorista da Al-Qaeda. Mas não, Deus é misericordioso. No Antigo Testamento, ele demonstrou misericórdia com Nínive. Lembram de Jonas? Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive, pregar a mensagem de arrependimento. Pois bem, leia lá o livro de Jonas. São 4 capítulos só, um pouquinho. Leia lá. Você vai encontrar. Jonas, depois de desobedecer, foi parar no ventre do grande peixe, e aí acabou indo lá para Nínive pregar como Deus mandou. Beleza. Num intervalo de 100 anos, Nínive voltou a pecar novamente. Quando Jonas pregou, houve uma conversão. Uma conversão que de repente foi meio emocional, não sei, não se sabe ao certo. Mas a conversão não durou. 100 anos depois, Nínive estava de novo envolvida em pecado. Aí Deus mandou quem? Naum. Só que quando Deus mandou Naum pregar, já foi para pregar para dizer que Nínive seria destruída. Então Naum foi para lá para dar a sentença. Mas Deus deu uma chance para Nínive se converter. Então, quando eu falo aqui negócio de vida curta, não estou falando que Deus vai pegar e ceifar a vida, não. Deus está dando chance. Pode permitir que essa pessoa vá parar na cadeia, para de repente na cadeia essa pessoa parar para pensar e verdadeiramente se converter, ter um encontro com ele, antes de chegar a senha dela para ela ir. Deus deixa fora do ministério, não precisa colocar na cadeia, porque aqui está na cadeia, fez por onde? Fez por onde estar lá. Mas Deus muitas vezes tira do ministério, como já tirou vários aí. Como eu falei, a internet está cheia de exemplos. Então, o ministério que acabou, são ministérios que acabaram. Dificilmente essas pessoas vão voltar. Se voltarem, não será nunca mais a mesma coisa. A não ser que verdadeiramente haja uma metanoia, certo? Uma mudança radical na vida dessas pessoas, e essas pessoas verdadeiramente passem a exalar o poder de Deus nas suas vidas. Passem verdadeiramente por uma experiência de transformação, de conversão. Aí eu creio que Deus possa, sim, transformar o ministério dessas pessoas e voltar a ter um ministério até melhor do que o que era antes. Mas agora são ministérios que estão mortos. Por onde andam? Como eu falei, não vou dar nomes aqui, mas a internet está cheia de exemplos. Por onde andam? Pois é. Então vamos reler aqui. Eu quero que você pense bastante. O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida. Você sabe por que o temor do Senhor aumenta a duração da sua vida? Porque você tem a oportunidade de ver o ministério que Deus colocou nas suas mãos prosperar. Você tem a oportunidade de alcançar coisas na sua vida que você está doido para alcançar. De repente você quer comprar um carro maneirinho, você não tem ainda, quer comprar, ou já tem, quer trocar. Você de repente quer comprar uma casa nova, ou de repente quer trocar de casa e para uma melhor. Você de repente quer arrumar um marido legal, uma mulher legal. Você que de repente está solteiro ou viúvo ou divorciado. Você que está casado ou casada quer que seu casamento prospere, melhore, coisa e tal. Então são bênçãos que você está buscando, e quando você alcança esse temor do Senhor, Deus permite que a sua vida seja longa, a duração da sua vida aumenta, para que você consiga ver essas coisas. Prosperidade espiritual chegando, prosperidade financeira. Deixa eu abrir parênteses aqui, não sou pregador de teologia de prosperidade não, hein? Já falei e vou repetir. Prosperidade financeira é você viver bem com aquilo que você recebe. É você ter sua vida financeira organizada para você viver bem, ganhando mais e gastando menos. Você ter uma vida financeira controlada. Isso é prosperidade financeira. Não estou falando de riqueza, não. Essas pregações malucas do neopentecostalismo que tem por aí. Não estou falando disso, não. Tá? Então,
Então o temor do Senhor, ele faz com que você possa ter sim uma vida longa, uma vida na qual Deus permita que você veja muitas coisas que você quer ver, que você alcance muitas coisas que você quer alcançar. Isso é o temor do Senhor. Para aqueles que verdadeiramente temem o Senhor, desfrutam disso. Agora vamos ler a segunda parte. Mas a vida dos perversos será curta. Vamos recapitular aqui. Existem aqueles casos que a vida é curta no sentido literal. Aparece alguém para antecipar a senha da pessoa. Pessoas que se envolvem com o lado obscuro da vida, a marginalidade de uma forma geral, infelizmente, na maioria das vezes, acaba encontrando alguém que antecipe a senha dele, se é que você me entende. A vida dos perversos será curta, nesse sentido. Eu falei, vou repetir também, a questão de vida espiritual, ministerial. Pessoas mergulhadas no pecado, os escândalos se sucedendo um atrás do outro. Cadê o ministério dessas pessoas? Acabou. Por onde anda? Por onde anda? E vai ter mais, tá? Vai ter mais. Porque as pessoas já estão começando a cansar. Ainda tem muita gente que precisa ser despertada. Ainda tem muita gente que precisa ser conscientizada. Mas já tem gente que já está começando a ficar esperta, a ficar ligada. Então, quando todos os pastores começarem a ficar espertos e pararem de gastar dinheiro da igreja, convidando esses pregadores que pedem 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 90 mil, quando esses pastores que convidam essas pessoas pararem de convidar, essas pessoas vão tomar um freio. É a única forma que eu vejo dessas pessoas receberem da parte de Deus um freio. É a fonte do dinheiro secar. Sim, essas pessoas precisam passar por isso, porque, poxa, é muita iniquidade a pessoa ostentar, que é fácil, botar 40 mil no bolso para pregar 1h30, como tem muitos aí que fazem, não é só ela, é um montão que faz isso, bota no bolso cada... Só fazer uma conta aqui, já fiz, vou repetir, tem uma pregadora que cobra 3 mil para pregar, tem vídeo dela aí. Se ela pregar somente nos 22 dias úteis do mês, um mês de 22 dias úteis, a 3 mil por mês, ela vai ganhar 66 mil reais. Só você fazer a conta. Conta simples de multiplicar. 3 mil reais vezes 22 dias, tirando sábados e domingos, 66 mil reais. Você ganha 66 mil reais por mês? Aposto que não. Eu não ganho. Nem 10% disso eu ganho. Então, quando esses pastores que ficam convidando essas pessoas, colocando nos seus altares, nos seus púlpitos, essas pessoas que muitas vezes não têm a vida de acordo com aquilo que pregam, não são todos, tem pessoas que têm, mas as pessoas que têm a vida espiritual correta com Deus, elas não fazem essa atrocidade de cobrar essa fortuna para pregar, não fazem não. Porque a primeira coisa que Deus trata com elas é isso. Aí vão dizer, mas a Bíblia diz que o obreiro, que o pregador da palavra, que tem que ser sustentado. Opa, vamos lá. Quando a Bíblia fala dentro de um contexto bem específico, vá pesquisar para você encontrar, é quando um pastor está numa igreja local e de repente ele abre mão do trabalho secular para pastorear a igreja local, a igreja ajudar com o sustento. E mesmo assim Paulo trabalhava. Você vai encontrar que nessa circunstância Paulo até recebia lá a ajuda da igreja, mas ele, para não ser pesado para os irmãos, ele fazia tendas. Está escrito na Bíblia. Pedro não deixou de ser pescador. Entre uma pregação e outra, ele continuou lá pescador, botava outros para pescarem para ele. De repente ele era um presidente de uma cooperativa, mas ele, com Jesus, ele ia pescar. Jesus ajudou ele a pescar, não ajudou? Que ele pescou a noite toda, não veio nada na rede. Jesus não mandou, joga a rede para o outro lado ali. E o que Pedro falou? Sobre a tua palavra eu vou obedecer. Pedro não estava acreditando, porque ele já tinha feito a noite toda, não tinha arrumado nada.
Mas ele confiou: Senhor, sobre tua palavra eu vou fazer. E veio tanto o peixe que quase que o barco virou. Então Pedro era um cara que também trabalhava. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tira do contexto essa história não, tá? E quando fala em ajudar, poxa, é uma coisa simbólica. Você tem que ter um emprego, o pregador, pregadora. Você tem que ter um emprego, você tem que dar testemunho. Poxa, se dá um péssimo testemunho. Ah, mas eu estudo a palavra de Deus. Grande coisa, tem um montão de gente que trabalha e estuda a palavra de Deus. Ah, vai enganar quem? Me erra. Sabe, quando a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, tá me tirando por imbecil, eu não sou. É por isso que eu falo pra você, meu irmão, minha irmã, adquire o hábito da leitura, pra você ficar esperto, com a mente esperta. Pra você não ser enrolado por esses espertalhões aí. Sabe? Adquira o temor do Senhor para sua vida, meu irmão, minha irmã, para você ter vida longa. Viva a sua vida de acordo com o temor do Senhor, sabe? Temor, reverência, respeito, não é medo não. Temor não é medo, é reverência, é respeito, é o entendimento profundo de que eu não sou nada sem Deus. Eu não passo de pó e cinza, de acordo com o que o salmista fala no Salmo 62, se eu não estou enganado. Não passo de pó e cinza. É quando eu tenho esse entendimento, que eu não passo disso, não passo de um grão de areia no deserto, e o Senhor é que é Deus na minha vida. Isso é ter o temor do Senhor, é entender que sem Ele eu não sou nada. É entender que eu preciso lutar para dominar meus desejos, minhas vontades, meus instintos. Porque o instinto do velho homem divorciado, numa madrugada como nós estamos aqui, quer estar nos braços de qualquer mulher. Os desejos do velho homem, do homem que não é convertido, do homem que não tem domínio próprio, é numa madrugada, como eu estou aqui pregando de madrugada, você que está vendo esse vídeo, é estar nos braços de qualquer mulher para poder usufruir dos prazeres da carne. Só que os únicos prazeres da carne que eu quero usufruir é o da churrascaria. E assim mesmo, hoje eu não tenho nem mais idade para isso, acho que eu nem aguento ir numa churrascaria para desfrutar dos prazeres da carne, num rodízio. Eu acho que hoje eu nem aguento. A gente vai ficando velho, passa por essas coisas, mas faz parte da vida. O velho homem quer. O velho homem quer um montão de coisa. Querer eu quero. Querer eu quero namorar a Alessandra Negrini. Querer eu quero namorar Paulo Oliveira. Mas e aí? Eu sou um cara divorciado. Eu não posso querer nada disso. Eu tenho que ter o domínio próprio de saber que a minha vida eu tenho que colocar na presença de Deus. Querer é uma coisa, poder é outra. Tá? Eu estou dando esse exemplo aqui para você entender na prática o que é adquirir o temor do Senhor. Querer a gente quer. Satanás é feito o pássaro que ronda. A gente não tem como impedir o pássaro de ficar rondando. Mas a gente pode não deixar o pássaro fazer ninho aqui na cabeça da gente. Isso a gente pode impedir. Satanás, ele pode aparecer e cantar no nosso ouvido. Mas a gente pode escolher não cantar o dueto com ele. Mandar ele meter o pé. Está lá em Tiago 4,10, se eu não estou enganado. A gente se sujeitar ao Senhor, depender do Senhor, se colocar verdadeiramente se humilhar perante ao Senhor, para que a gente tenha força para enfrentar o diabo e ele foge. Isso a gente pode fazer. Mas o interessante é que a mesma Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Enfrentar o diabo eu posso, desde que eu me prepare antes, me sujeitando ao Senhor. Agora, enfrentar minha carne, Deus não manda eu enfrentar, Deus manda eu fugir dos desejos da mocidade, fugir da aparência do mal. E aí? Quando a gente tem um entendimento do que é o temor do Senhor, a gente alcança essa vida longa. Uma vida espiritual abençoada, uma vida em outras áreas também. A gente vai conseguindo alcançar as coisas, ver as coisas que o Senhor vai abençoando aqueles que têm o temor dele.
E quanto àqueles que vivem na perversidade, que acabam tendo vida curta, alguns têm a vida curta no sentido literal, porque aparece alguém para antecipar a senha deles, se é que você me entende. Aparece alguém com a convocação que ele tem que ir, se é que você está me entendendo. Então acabam tendo vida curta no sentido literal. Outros acabam tendo a vida curta no sentido figurado, porque aí é ministério que acaba, é casamento que acaba. Apronta tanto, o casamento acabou, e aí? Família foi de ralo, aí agora fica arrependido porque os filhos estão para lá, a ex-mulher meteu o pé, ou ex-marido, né? Porque não é só homem que trai, tem mulher também que está traindo, é 3x4. Aí, mas aí já é tarde, já era, já foi, a pessoa já refez a vida, a pessoa já seguiu em frente, já seguiu adiante, e aí? A vida ficou curta, né? Acabou. Como é que vai fazer? Aquela vida já não vai ter mais. Que aquele marido que meteu o pé porque cansou, aquela mulher que meteu o pé porque cansou, já era, já foi, não vai mais voltar. Às vezes nem está com ninguém, não. Às vezes está seguindo a vida, mas está seguindo sozinho, está seguindo sozinha. Só não quer ninguém. E principalmente só não quer de volta aquele ou aquela que traiu, que enganou. Só está seguindo a vida. É isso. Então vamos repetir mais uma vez aqui o texto e eu vou fazer esse fechamento de mensagem aqui. O temor do Senhor aumenta a sua vida, mas a vida do perverso será curta. Desejo do fundo do meu coração que o Senhor esteja abençoando sua vida. Eu paro por aqui porque foi somente até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração para eu compartilhar com você e entregar para você aqui. Desejo que Deus abençoe sua vida, que Ele continue falando poderosamente ao seu coração. Se você ficou com alguma dúvida ao ver essa mensagem, volta ao vídeo, vê novamente, vê quantas vezes você sentir necessidade de ver, para que você seja verdadeiramente alimentado espiritualmente. Amém? Vamos lá. No YouTube, você estiver vendo aqui, toda sexta tem vídeo novo. Nas demais plataformas, a partir de sexta tem vídeo novo, mas é todo dia. Vou colocando por partes conforme a playlist. No YouTube é uma vez só. Sexta-feira, o vídeo inteiro lá. Nas demais redes, os vídeos fracionados a partir de sexta também. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Não cobro para pregar. Para você adquirir cada um dos meus livros, aí nos comentários tem os links de venda e os endereços dos sites para você entrar e comprar, receber na sua casa e desfrutar da leitura. Para você participar da Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã e Santíssima, nos comentários tem as informações do dia, do horário, tudo bonitinho para você estar lá como leitor, comprar bons livros. E por falar em livros, 13 de junho tem a Bienal do Livro, lá na Barra. Procura na internet aí o endereço, o horário que começa, tudo bonitinho para você poder também desfrutar de muita coisa legal que tem lá na Bienal do Livro. Vai valer a pena você estar lá, hein? Espero você no próximo vídeo, hein? Vai ter uma mensagem boa para você aqui. Uma mensagem da parte do Senhor. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.